Olá, pessoas! Eu sou Dário Bezerra, ativista trans não binária. Estou aqui no passeio público hoje em Fortaleza, nessa manhã de sol. E aí, vim conversar com o Theo Cândido, meu querido amigo, sobre LGBTI-fobia, né? Theo, eu queria que você se apresentasse para as pessoas também, né? Os espaços que você tem vindo e o que é que essa LGBT-fobia hoje, ela nos traz de mais forte, né? Olá pessoal da Web TV, eu sou Theo Cândido, me reconheço como ativista LGBT há cerca de 11 anos e atualmente eu estou na coordenação do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que é um espaço de apoio e proteção da população LGBT em situação de violência, e nunca foi tão necessário a gente falar sobre LGBTfobia, né, Dário? A gente está vivendo um cenário tão difícil de ameaça, de fragilização dos direitos das pessoas LGBT e dos direitos humanos de uma forma geral. Então é muito bom te encontrar aqui hoje para a gente conversar sobre essas questões. É verdade. E que na verdade, né, falar de LGBTfobia é também falar de assuntos muito tristes também, né? Porque o que a sociedade hoje ela não entende é o que é realmente essa LGBTfobia, né? E aí a gente precisa conceituar isso para que as pessoas, a sociedade, enfim, no geral, possa entender do que se trata isso, né? Para além das questões de assassinato, né? Quando a gente fala de LGBTfobia, de homofobia, de transfobia, as pessoas elas só se remetem às questões dos assassinatos das LGBTs, né? E na realidade não é só isso, né? A LGBTfobia, ela parte de uma estrutura social, assim como o racismo, como o machismo, como essas estruturas que estão intrínsecas dentro da sociedade, né? Dentro da família, da escola, na rua, no espaço de trabalho. Então todas as pessoas elas estão sujeitas à LGBTfobia, né? Tanto a cometer a LGBTfobia como a sofrer a LGBTfobia também, né? E aí era importante a gente também pontuar primeiro isso, né? Como é que essa estrutura ela se molda na sociedade, né? Para que a gente comece a entender o que é que quais são os resquícios e quais são as formas de LGBTfobia que a gente sofre hoje, mas que elas não nasceram hoje, né? Elas não são de agora, elas não são do governo Bolsonaro, né? Elas já vêm de uma trajetória histórica muito antiga, né? Arcaica e medieval. E hoje a gente ainda sobrevive sobre essa LGBTfobia, que ela é um processo histórico, né? É muito comum, Dário, as pessoas associarem a LGBTfobia a um corpo estirado no chão, que é lamentável, ocorre, né? O estado do Ceará tem em média por ano 25 assassinatos com possível atravessamento da LGBTfobia. Isso é uma questão muito séria, mas essa forma de violência letal ela é só um extrato né, factível, um extrato visível daquilo que está enraizado na nossa cultura social, né? Naquilo que reflete, na verdade, um sistema de dominação cultural, político, sobre os nossos corpos, sobre as nossas sexualidades, que vai desencadear em processos de violência e discriminação que são a ponta do iceberg, mas na verdade a gente está falando de um sistema de desigualdade, né? De hierarquia, de subordinação de um grupo social como outro, assim como acontece com racismo, com machismo, né? Que oprime a população negra, mulheres, pessoas com deficiência. Então a gente está falando de um horizonte cultural extremamente nocivo à ideia de democracia, à ideia de liberdade, à ideia de não discriminação, né? E quando a gente fala em LGBTfobia, a gente se depara muito no cotidiano com a falta de conhecimento de como é que isso se expressa no cotidiano das pessoas LGBT, né? Então para mim não se pode falar em LGBTfobia só a partir do abstrato, só a partir dos números da violência, mas a gente tem que olhar para a realidade concreta de como isso afeta as nossas vidas, como afeta as vidas da população LGBT. Então eu não me sinto à vontade, por exemplo, para falar de como a LGBTfobia chega na vida das pessoas trans, chega na vida das pessoas bissexuais, porque eu tenho uma experiência muito diferente. Então na minha vida, a LGBTfobia foi um processo, e é ainda um processo determinante, de várias maneiras diferentes, como eu acredito que para você também tenha sido, né? Sim. Então assim, como é que... Aí eu já te pergunto, qual foi a tua primeira lembrança de uma situação onde você percebeu que o curso da tua vida foi afetado de alguma forma pela LGBTfobia? A gente vai entender essas questões, né, todas, principalmente quando se trata da nossa adolescência, da nossa infância, que são as nossas recordações
em termos de preconceito, de discriminação, da LGBTfobia no geral, né, a gente vai entender muito mais adiante, né? Na vida adulta a gente vai entender que determinadas questões que a gente passou na nossa infância e na nossa adolescência foram LGBTfobia, né? Só que a gente, naquela época, a gente não sabia que era LGBTfobia, né? Então, assim, desde a infância, hoje eu sei que eu sofri LGBTfobia desde a infância, né? Dentro da minha casa, da minha família, na escola, na rua, né? Eu sempre tive traços de feminilidade muito demarcados, né? Eu sempre fui um sujeito que eu tinha traços de feminilidade, né? O mundo feminino sempre me atraiu muito, né? E isso era a base do meu sofrimento de LGBTfobia, né? Porque eu venho do interior do Ceará, né, de uma cidade, de uma região, aliás, extremamente machista, preconceituosa, né, onde há índices de assassinatos de LGBTs e de mulheres muito altos, né, a violência contra a mulher é muito alta na região em que eu nasci. Então, aquele universo machista jamais admitiria um sujeito negar uma masculinidade que é hegemônica, né, e transitar para um campo que é feminino, né? Então, assim, nesse universo do machismo, isso é muito pesado, né? O machismo não vai admitir, né, que você nasça com a genitália masculina, mas que você negue aquilo, né? Negue aquele padrão, né, que é posto tão a miúdo, tão arraigado, né? Então, assim, desde a infância eu tenho recordações de LGBTfobia, né? Eu acho que a mais antiga que eu tenho, que eu era muito criança mesmo, acho que eu deveria ter uns 5 anos de idade, né? E aí a gente estava olhando, eu lembro na época, era um desfile de escola de samba, né? Na cidade tinha, e aí no bairro que eu morava tinha, e me levaram para ver. E aí eu disse assim: olha como aquele rapaz é bonito. Então, assim, ao mesmo tempo, todos os olhares das pessoas da minha família olharam pra mim, né? E vieram as represálias, dizendo que eu não podia achar um homem bonito. Então, assim, e eu pensei, por quê? E a partir daquele dia, eu percebi que tinha coisas que eu não poderia comentar com as pessoas, né? Eu sempre fui uma criança muito esperta, muito inteligente, eu tive uma intuição muito babadeira, né? Então, assim, tinha coisas que eu sabia que eu não podia compartilhar. E aí eu guardei muita coisa pra mim, né? Os meus primeiros amores, né? Os meus amores de colégio, as minhas paixões, né? Os meus desejos sexuais, as minhas descobertas. Então, assim, tudo isso só foi ficar muito mais resolvido quando eu consegui criar um ciclo de amizades, né? Em sua maioria de gays e lésbicas, né? E aí isso foi muito mais fácil, né? Mas ficaram marcas, sempre ficam marcas, né? Dessas questões todas. E pra ti? Me conta. Pois é, a gente leva um tempo para entender, né, esses processos que a gente passa e que difere do que a maioria das pessoas entendem como LGBTfobia, porque são processos tão cotidianos e às vezes tão subjetivos. As piadas cotidianas. Exatamente, e que a gente... Mas olha como é violento, tu falaste de uma experiência que me lembrou muito de como o nosso corpo ele é domesticado, né? Então você se retrai, você aprende a não verbalizar. Então a minha dificuldade que eu tenho de falar hoje é muito própria desse... É o resultado mesmo desse processo, né? De não poder me abrir, não poder conversar, não poder expressar as coisas. Então hoje eu vou para uma festa, eu entendo que eu não sei mais dançar, porque quando eu dançava na infância, né? E dançava, as coreografias eu adorava o show da Xuxa, então... nos anos 80, você ser uma criança, né, que gostasse da Xuxa, naturalmente as outras crianças e os adultos iriam lhe recriminar e colocar na caixa de que isso não é coisa pra homem. Dançar, as coreografias eu sabia todas, né, meu bem? Todas nós sabemos, todas, né? E aí, de tanto entender esse olhar sobre essa dança, o meu corpo foi domesticado, meu corpo foi aprisionado e eu não sei mais dançar. Né? Assim como a própria ideia de amor, né, que a gente tem. Então, desenvolver uma ideia de amor romântico, a ideia de que você pode casar, de que você pode ter uma família, né, de que o sexo, a primeira vez, vai ser, né, romântico, vai ser com tudo aquilo que a gente vê na novela, até isso é afastado um pouco da gente. E durante a minha vida, pra mim, foi isso, né? A ideia que eu tinha de relação
com outros homens era o de interações sexuais fortuitas, anônimas, às escondidas. Então aquela ideia de que eu via do amor, aquilo ali era muito longe Bem da minha distante, realidade. né? Bem distante. Isso afeta muito a autoestima, né? Afeta a nossa visão que a gente tem da gente, a nossa visão de futuro sobre a nossa vida. E uma das primeiras lembranças que eu tenho é dessas brincadeiras da dança e do comportamento do gestual, que era muito vigiado e punido mesmo, né? Senta direito, fala que nem homem, isso não é de homem, né? Das idas ao banheiro na escola, que hoje eu consigo passar longos períodos, mais de quase 6, 8 horas sem ir no banheiro, porque eu me acostumei a não ir no banheiro para não sofrer violência na escola, não ter um olhar discriminatório, não receber, você está no lugar errado, né? Até a naturalização de violências mesmo, né? Pra apanhar, quando eu apanhava na escola, eu começava a rir com os meninos. Ei, macho, brincadeira. Porque eu não podia levar a sério aquilo ali, porque eu não podia entrar no conflito e expor minha orientação sexual. Então eu não podia expressar que aquilo me incomodava, de certa forma. Eu não podia virar aquilo uma questão que eu tivesse que levar para casa e chamar meus pais para conversar sobre isso, porque isso me dava uma vergonha muito grande. Então, até mesmo porque em casa você também ia sofrer a mesma violência, né? Uma outra violência. Gente, tem questões muito pesadas, né? Falar de LGBTfobia. E aí eu também queria trazer mais alguns processos históricos, né? Do que é essa LGBTfobia. A grande maioria sabe que a gente teve, por exemplo, no Brasil, a gente fala de Brasil, a gente teve mais de 300 anos de escravatura, né? As pessoas africanas que foram trazidas ao Brasil para serem escravizadas, foram traficadas, etc. O que muita gente não sabe é que a gente também teve mais de 300 anos de criminalização dos corpos LGBTs, né? Então, assim, a condenação do nosso corpo também vieram nas caravelas de Cabral, né? Na época, Brasil era colônia de Portugal. Portugal tinha uma lei de criminalização das práticas homoafetivas, né? Então, essa lei ela se estende até o Brasil. Então, por mais de 300 anos, foi crime, né, as práticas entre homens e entre mulheres, entre si, e havia uma punição, né? Assim como hoje existem mais de 70 nações onde é crime ser LGBT. No Brasil também já foi, e aí haviam várias punições. As punições eram desde prisões, apedrejamentos ou enforcamentos, né? E aí bastava, assim como na Inquisição, quando uma pessoa acusava uma mulher de ser bruxa e ela era levada à tortura e à morte, né? Era muito nesse nível também. Bastava que alguém te acusasse, né, de sodomia, como era, que era a forma como era falada, e aí você ia a julgamento, né, e possivelmente você ia ter sua punição ou a sua morte, né? Então, assim, o que é que mais de 300 anos de criminalização dessa prática, ela vai gerar hoje, né, na nossa sociedade, né? Assim como a escravatura gera toda uma onda de racismo e de desigualdade social entre pessoas brancas, não brancas, pessoas negras no Brasil, né? Essa desigualdade de gênero e da liberdade sexual, da liberdade do gênero, ela também é gerada na nossa sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala a questão do armário, fulano não sai do armário, né? Que medo é esse de fulano não sair do armário? Isso também é resquício daquela época onde não se podia publicizar, né, no Brasil, né? Eu faço essa análise. Focam mais no porquê que o fulano individualizam a conduta da pessoa e culpabilizam essa pessoa por não expressar publicamente, mas não questionam as relações onde ele está inserido, que fazem com que ele não tenha orgulho de si, fazem com que ele tenha medo, né? Porque eram escondidas, né? Mas é importante colocar que as relações sexuais, né, entre pessoas do mesmo sexo, as questões de vestimenta, né, os traços de feminilidade sempre aconteceram, mas era uma coisa muito escondida, né? E aí hoje a gente tem uma eclosão de identidades, mas se a gente for perceber, por exemplo, na questão da própria vestimenta, né, dos portugueses no Brasil, eles usavam perucas fabulosas, né, maquiagens fabulosas. Então, assim, essa coisa também do feminino, do masculino era uma coisa mais, eu penso, mais libertária até.
E aí, assim, Theo, depois, eu sempre analiso isso, depois dos mais de 300 anos de criminalização dos corpos, né, das práticas sexuais, aí veio a patologia, né? Aí a Organização Mundial da Saúde nos coloca, né, como pessoas doentes, pessoas patológicas, né? Então, apenas há 29 anos atrás é que a OMS tira a homossexualidade da lista mundial das doenças, mas a transexualidade ela ainda está lá como um transtorno, né? Então, eu sou uma pessoa doente, sociedade, tá? Então, assim, ó, a gente tem mais de 300 anos de criminalização de práticas sexuais e depois a gente é posto numa patologia, né? Que até hoje a gente ainda está numa patologia. Então, assim, isso também é LGBTfobia, né? É não nos reconhecer como cidadãos, como sujeitos de direitos, como seres humanos. A gente sempre tem que estar dentro de uma caixinha de algo que é muito ruim, né? Ou você é uma pessoa criminosa, ou você é uma pessoa doente. E aí hoje parte de um modelo de saúde que supõe uma hegemonia, supõe uma homogeneidade social, de que as diferenças elas não existem. Então você estabelece o padrão de comportamento de corpos saudáveis e tudo aquilo que difere desse padrão de modelo sexual, reprodutivo, né, em termos de identidade de gênero, vai ser considerado inferior, anormal, patológico. Exatamente. E aí a LGBTfobia faz isso com a gente. Nós somos pessoas criminosas, doentes, nós somos aberrações, nós somos pessoas passíveis da morte, né? Somos corpos matáveis, né? E aí hoje a gente vive nessa, né, o que a gente vem discutindo da necropolítica hoje, né? Que quem é o sujeito matável, né? E aí é importante colocar que a gente sempre esteve nesse nível, né? A gente sempre esteve numa margem, a gente sempre esteve na periferia do campo da garantia de direitos, né? A gente nunca teve um reconhecimento em nível de Brasil, em nível de sociedade, né? Enquanto seres humanos, enquanto sujeitos de direitos, né? E é isso que a LGBTfobia ela vai gerar na nossa vida, né, gente? De uma forma mais abrangente, a LGBTfobia ela vai perpassar por toda essa violência, essa negação de direitos, né? Essa negação de ser e de existir no mundo, né? Então, desde a infância, a LGBTfobia, a partir da sua família, a partir da escola, a partir da rua, ela vai te colocar num lugar de aprisionamento dentro de você mesma, né? Você não pode ser quem você é, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Que a LGBTfobia gera nas pessoas LGBTs, né? É um ponto crucial, que é o direito de ser e de existir no mundo, né? Então você passa a ser alguém que você não é na sociedade. Não sei se você está entendendo isso, né? Você está ali na sociedade, mas muitas vezes você não é você. Você está exercendo um papel, como num teatro, que não é o seu. Porque você não é aceito. Eu escuto muito as pessoas dizendo assim, mas hoje em dia tem casal gay na novela, tem casal lésbico na novela, tem trans na novela. Então elas acham que tá tudo resolvido porque tem uma frecha de visibilidade, né? Pontual, né? Dentro dessa comunicação de massa que é a televisão. E dentro de algumas legislações e normas que avançaram nos últimos anos, as pessoas acham que está tudo resolvido, que agora todos os direitos estão conquistados, né? Porque elas têm uma percepção de que a legislação ou uma manifestação de visibilidade ela já resolveu o cotidiano das pessoas LGBT. Só que aqui na vida concreta a gente tem expressões da LGBTfobia que não vão ser resolvidas com visibilidade midiática, que não vão ser resolvidas com legislações que não operam ali no cotidiano, que não chegam na forma de acesso a direitos. Porque a percepção que eu tenho hoje, atendendo, né, quase 200 casos de violação de direitos de LGBT por ano lá no centro de referência, é que a LGBTfobia ela não é uma questão de segurança, né? Não é uma questão de segurança pública tão somente, apesar de ser uma política de uma interface muito importante. Mas é de assistência social, porque nós estamos em condições de desigualdade, né? É questão de saúde. É extremamente cultural. Né? Então vai passar pelo acesso aos direitos sociais mais básicos, incluindo aí a vivência familiar e comunitária. Né? É verdade. E aí, assim, quando a gente fala também da população de travestis e transexuais, né, nas quais eu convivo muito, né, e aí a gente já percebe outras nuances. Por exemplo, você falou da escola, né,
da sua vivência na escola, né? Dos processos dolorosos. E aí a gente coloca que, por exemplo, gays e lésbicas ainda conseguem, né, adentrar o espaço escolar, apesar de toda a violência e violação de direitos que a gente sofre lá dentro. Que a gente sabe que as pessoas são muito cruéis, né? As pessoas são cruéis, né? E assim, mas as pessoas trans, as travestis, transexuais, homens trans, né? É muito mais difícil permanecer naquele espaço, né? E aí, posteriormente, como ela não consegue concluir os estudos básicos, né? Posteriormente ela não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Não só porque não conseguiu uma qualificação profissional, né? Há também toda uma discriminação em relação à estética corporal, à transformação corporal, né? À transição do corpo, né? Então, são esses dois fatores que vão fazer com que essas populações elas também não acessem o mercado de trabalho, né? E aí é onde há o atravessamento da LGBTfobia, né? É entender que essa LGBTfobia, ela não é só uma coisa material, né? Materializada, né? Como no caso do assassinato que a gente vê ali, aquela expressão materializada, né? A LGBTfobia, ela também é velada, ela também age no subjetivo das pessoas, da sociedade, no cotidiano. Então, assim, a pergunta é, por que é que as travestis não estão na escola, né? Não acessam a escola? Por que é que a gente não vê as travestis, por exemplo, trabalhando no centro da cidade, nos comércios, né? Porque existe um espaço demarcado para aquele corpo, né? Aquele corpo não é para estar ali, né? Então essa subjetividade da LGBTfobia, ela também está no nosso imaginário, ela está no imaginário da sociedade, ela está na cabeça das pessoas. Até né? de pessoas que se diz, que colocam como aliadas, se Sim. colocam como não LGBTfóbicas, não Sim. transfóbicas, né? Porque só o fato de você, por exemplo, não questionar, por exemplo, eu passei hoje pela farmácia, passei hoje por uma lanchonete, hoje eu já peguei ônibus, hoje eu já peguei Uber, eu já vim pro parque. Eu não fui atendido por nenhuma pessoa trans. Né? Mas quando se vê uma pessoa trans à noite vítima da prostituição, é comum as pessoas não gera estranheza nas pessoas. Né? Então, não que a prostituição seja ruim, seja um trabalho como qualquer outro. O ruim é quando o sujeito só tem aquele nicho econômico para sobreviver. Sem condições de autonomia, de liberdade, em situação de exploração, né? Tendo que... Sim. Passando por situações de violência, de extorsão, números. Mas o que eu queria falar contigo é exatamente isso, porque pessoas que se colocam como super aliadas, porque não acham que só não discriminando elas já se posicionam à frente, já não são LGBTfóbicos. Mas o olhar LGBTfobia está no olhar da gente, né? Sim. Mesmo da gente que tem esse conhecimento, que passa por processos de violência também. Porque quando a gente não questiona, por que eu não fui atendido por uma travesti na lanchonete? Por que aqui na minha sala não tinha nenhuma pessoa trans, né, onde eu estudei? E quando isso não gera um desconforto, ou quando existe uma pessoa naquele espaço e a presença dela é que na verdade gera esse estranhamento do olhar, né? Por que espanta ainda uma menina como algumas que a gente conhece que conseguiram burlar todas as barreiras, todos os processos que tentavam impedir ela de adentrar num espaço de educação, né, de ensino superior. Mas por que ela ainda é o assunto da sala? Por que ela ainda causa esse desconforto no olhar da paisagem da universidade, né? Então, se você não questiona, por exemplo, o fato de que uma pessoa cis e hétero tem mais direitos hoje no Brasil do que uma pessoa LGBT, por mais que você não bata em ninguém, não xingue ninguém, é porque o teu olhar, de certa forma, você ainda legitima um processo de hierarquia das diferenças, né, da subordinação da população LGBT. Então é isso que as pessoas precisam problematizar, é a naturalização dos processos de desigualdade que às vezes a gente não dá conta. Não é só o corpo estirado no chão, né? É verdade. E aí, assim, como essa LGBTfobia ela é cotidiana também, eu sempre lembro que eu sempre pego o ônibus para ir trabalhar, né? E aí, muitas vezes, a cadeira do meu lado, ela é a última a ser ocupada, né? E eu já fiz esse diálogo também com outras amigas, né? Que isso é muito recorrente, né? Quando ela é ocupada por uma mulher, né? Muito raramente algum rapaz senta do nosso lado, né? E aí a gente vem analisando essa questão. Por que é que a cadeira do nosso lado
no ônibus, ela é a última a ser ocupada. Então, assim, pra mim isso é muito nítido, né? Pra mim isso é muito nítido e hoje eu sei muito bem lidar com isso, né? Mas foi algo que a princípio eu achava que era algo por da minha cabeça. E aí quando eu vou conversar com as outras, né? Quando a gente vai conversar com as outras, a gente percebe que todas passam pela mesma questão, né? Então, assim, é um exemplo simples, né? Mas que traz uma reflexão mais aprofundada, né? De que tanto nós estamos sozinhas, né? Essa questão dos aliados são importantes, mas na grande maioria das vezes a gente está sozinha, né? No mundo. E também que é como se você é um corpo não desejado naquele espaço, né? E aí tudo isso remete também às nossas questões de infância, né? Nós somos crianças que não éramos as escolhidas para os grupos, né? Ou por ser engraçado, ou por ser... Ou por serem mais, ter traços mais de feminilidade. Então, assim, são relações que elas vão se reproduzir em vários espaços, né, da sociedade, né? E é isso, né? E também, como quando você traz dados, acho que é importante colocar que o Brasil ainda é o país que mais assassina LGBTs, né? Que o estado do Ceará é o segundo que mais assassina transexuais, é o quarto que mais mata LGBTs, né? É importante a gente pontuar essas questões, né, dos assassinatos, porque a grande maioria da sociedade ela só vai compreender esse nível, né? Esse nível do homicídio, né? Do homicídio. E aí, quando a gente fala também do homicídio, né? Iniciei a conversa falando de processos históricos. É importante a gente perceber como é o nível de assassinato de uma pessoa LGBT no Brasil hoje, né? Por exemplo, ela não é com um tiro. Geralmente ela é 4, 5, 6 tiros e é no teu rosto, né? No rosto da pessoa LGBT. Não é uma facada, é 50 facadas, né? Apedrejamentos, pedradas, pauladas, tortura, né? Esquartejamento, né? Então, pessoas queimadas vivas, né? Então, são assassinatos onde o modus operandi, ele ainda é um modus operandi medieval, né? É inquisitório, é medieval. É uma tentativa de aniquilamento daquele ser, né? Não é apenas do corpo, mas é de aniquilar aquele sujeito, né? Assim, eu estou aniquilando ali a tua existência. Não é uma forma de violência urbana. Não. E a morte de um LGBT para um LGBT fóbico assassino, né? Eu penso que ele não está matando ali uma pessoa, ele está matando toda uma população que ele não quer que exista, né? Que ele tem ódio, né? Que ele sente desejos ruins em relação àqueles sujeitos, né? Então eu penso que essa é uma forma mais extrema da LGBTfobia, né? E ela é mais palpável, ela é mais material, né? Mas ela é tão violenta quanto a subjetiva também, que nega o nosso direito de existir, né? Aí eu lembro muito do caso da Dandara, que foi um caso nacionalmente conhecido, e ela é muito fácil de ilustrar as pessoas como a LGBTfobia. Ela é essa morte concreta, violenta e visível, mas ela também tem a sua nuance simbólica, aquilo do que não é dito, né? O caso da Dandara, todo mundo viu, foi um crime com requintes de violência. Você estava comigo no dia do julgamento e um dos assassinos disse que assistiu à sessão de tortura e espancamento enquanto comia um biscoito recheado com refrigerante. E aí não sabia o que tinha se passado antes, apenas se sentiu à vontade para chegar e participar também da tortura e né, entrou nesse processo também para violentar a Dandara. Mas todo mundo viu, chocou muito as pessoas. Mas o que me choca muito particularmente também, tanto quanto, foi a surpresa de ver que naquele ano o estado do Ceará não reconheceu que existiu nenhuma morte por LGBTfobia no estado do Ceará. Num crime onde Dandara foi chamada de viado, de imundiça, né? Então, assim, independente das questões que concorrem ali naquele fato, o fato dela ser uma travesti, o fato dela não ser uma pessoa cis, nem, foi colocado em questão, contribuiu e concorreu para a forma cruel como ela morreu.
E ela continuou sendo morta depois, porque ela não virou nenhum número. Ela já estava morta antes, porque ela não foi dado o direito à cidadania. Não, porque a Dandara estava ali naquele lugar. Quantas oportunidades, quantas Dandaras a gente tem hoje aqui que estão em processo de morte simbólica porque não são vistas como cidadãs, né? Então, se a gente não pensar de uma forma a LGBTfobia como esse sistema de dominação estrutural da sociedade, a gente só consegue ver uma parcela, uma face muito pequena daquilo que atravessa o cotidiano da população LGBT hoje, né, Dário? É verdade, então, aí eu tava lembrando algumas coisas assim, porque o caso de Dandara, ele mexe muito comigo até hoje, né? E aí, na época não, eu lembro que no mesmo ano de 2017, no final do ano, a gente teve uma audiência pública, né? Na Assembleia Legislativa, que era sobre os casos de transfobia no Ceará, né? Os assassinatos transfóbicos. E aí um dos deputados, ele fez a fala, aquelas falas muito nem sei conceituar, né? Mas, enfim, alertando, não vamos esquecer o que aconteceu com Dandara, né? E aí, logo em seguida, eu fiz a minha fala e eu disse, após Dandara, 17 travestis foram assassinadas no Ceará. Então, assim, não é que as pessoas esqueceram, não é que a sociedade esqueceu o que aconteceu com a Dandara. É porque o que acontece com a Dandara é algo que acontece todos os dias na vida das travestis, né? E das mulheres trans, né? É algo que acontece todo dia, né? E é algo que, em alguns territórios, isso é naturalizado, né? Em espaços é naturalizado. Então, assim, a LGBTfobia ela é naturalizada na sociedade. E eu penso que enquanto o Estado brasileiro não reconhecer o que de fato é a LGBTfobia, né? Que não vai ser, que só uma lei de criminalização da violência, ela não vai resolver o problema da LGBTfobia. Apesar de ser muito necessária. Isso, né? Bastante necessário na atualidade. Há muito tempo já é necessária porque os movimentos sociais, né, o movimento LGBT já vem pautando isso há muito tempo, né? Mas é entender que só isso não vai resolver o nosso problema, né? Não vai, né? E aí, quando eu coloco isso, não é com pessimismo, não é desmerecendo as conquistas, mas pensando no quanto a gente ainda precisa avançar, né? Agora que a gente tem a sinalização de uma lei de criminalização da violência LGBTfóbica no Brasil, né? Então, assim, muita coisa ainda precisa ser construída em cima disso, né? Por exemplo, aqui no Ceará, a gente sequer tem dados da segurança pública de assassinatos, né? Então, assim, daqui que todo esse contexto de política pública ele se estruture para atender a população LGBT de uma forma digna, né? Eu penso que vai demorar tempo, né? A gente tem um governo extremamente retrógrado em relação às questões de direitos humanos, às pautas de direitos humanos, né? E de LGBTs principalmente, né? Então, assim, se há um governo que se incomoda com um filme, com um vídeo com a temática LGBT, um curta-metragem, né? É porque a gente tem muito trabalho a fazer, né? E é uma sociedade doente, adoecida, gente. Porque simplesmente o que a população LGBTI+, hoje, quer no mundo é viver. Essa é a nossa grande questão. Viver, ser feliz, sabe? Viver dignamente, lógico, né? Ser feliz. Mas parece que a grande maioria não entendeu isso. Acham que a população LGBT e os movimentos sociais estão em busca de privilégio, mas na verdade a gente quer só ter acesso àquilo que não se estabeleceu naturalmente que deveriam. Então a criminalização da LGBTfobia, por exemplo, é uma forma de estabelecer, né, criminalmente, normativamente, um direito que deveria ser de todos, que é o respeito à dignidade, a não discriminação, o direito à vida, mas que por conta dos processos sociais, né, de opressão, né, de estigma, não se estabeleceram mais que naturalmente. Precisa que o Estado venha a proteger isso de alguma forma, né? Mesmo que entre a lei e o cotidiano existe aí um longo percurso a ser percorrido, né? É verdade. E aí, o que eu acho interessante, geralmente nas conversas, eu sempre trabalhei muito com jovens, né? Com adolescentes, projetos sociais. Como os casos de LGBTfobia mais cruéis, como os de assassinatos,
eles têm uma capacidade de mobilização, né, e de sensibilizar muito forte, como essas pessoas, mesmo que se digam sensibilizadas com todo esse cenário e digam, isso é um absurdo, uma pessoa ser morta pelo fato de ser LGBT, como elas reproduzem muitas vezes a violência que tem muito a ver com aquilo que ela se diz preocupada. Quando a Dandara, o vídeo da Dandara mostra ela sendo xingada de viado e de imundiça, numa tentativa muito explícita de desumanização dela, né? De colocá-la como algo inferior, com uma experiência social e humana, né? Não legítima, abjeta, suja. Sim. E é a mesma lógica que tá quando a pessoa tá aqui atrás da gente, passando no trânsito, alguém dá uma barbeiragem e diz, viado, viado sem vergonha, né? Eu lembro de uma vez que eu tava numa livraria, aí tinha um grupo de jovens assim, e eles ficavam toda vez, oi, viado, tu não viu não, viado? Ei, mas tá viado mesmo, né? Acho que em um minuto eles falaram 50 vezes a palavra viado, numa tentativa de fazer chacota com o outro, de como se fosse algo Aí ruim. tem uma coisa também que eu sempre gosto de colocar, é que a LGBTfobia, ela é covarde, né? O sujeito LGBTfóbico, ele é covarde, né? Por exemplo, a pessoa que passa num carro e me xinga, né, me chama de algum nome, de viado, não sei o quê, ele passa no carro e ele vai embora, né? Porque ele não tem a coragem de parar e dizer aquilo na minha cara. Porque ele sabe que vai ter um retorno para ele, né? Então, assim, quando um LGBT é atacado, né, agredido na rua, em algum espaço, geralmente não é um sujeito LGBT, ou não é um sujeito LGBTfóbico, né? São vários contra uma pessoa só. Porque aquele sujeito, ele precisa que outras pessoas, que outros sujeitos legitimem aquela violência que ele está praticando, né? Para se sentir melhor, porque, né, porque também tem faz um marcador da diferença. Ao dizer que você é o viado, ele está dizendo que ele é hétero. Então ele precisa dessa afirmação para ele e para o outro, como se fosse para legitimar a experiência dele, né? Então, assim, é importante destacar essa covardia que a LGBTfobia, né, ela gera também nos LGBTfóbicos, né? Que geralmente acontece uma desvantagem, né? Uma desvantagem, seja ela nessa questão nesse exemplo que eu coloco, ou de uma outra forma. Por exemplo, quando a travesti ela é expulsa de casa por ser travesti, existe ali também uma relação de vantagem, né? E desvantagem, né? Porque geralmente ela não vai ter como sobreviver. E aí as pessoas que estão ali naquele clã, naquela micro-sociedade, elas têm uma estrutura, né? E aí a questão da barganha, né? Ou então o menino gay, vamos levar para o psicólogo para você ser curado, né? Vamos levar para a igreja para você ser curado, né? Então, assim, sempre há essa desvantagem. Então, para você se manter no seu familiar, você tem que se moldar essa estrutura, né? Mesmo que seja por processos também bastante dolorosos para você, não me interessa, mas você está doente, você não faz parte desse padrão. E 38% então, dos casos de violência e violação de direito que a gente atendeu no ano passado, elas aconteceram em ambiente doméstico, familiar. Porque a família, ela se sente muito à vontade para exercer esse papel, para praticar esses atos de violência, porque parece que é menor. E como isso não gera estranhamento nas outras pessoas no entorno, né? Porque é mãe, tem direito de tratar assim, é pai. É porque toda mãe assim, tem medo da violência. Mas na verdade não, na verdade tá praticando a violência também. Sim, e aí esse debate também, a gente traz o debate dos nossos corpos, né? Da liberdade dos nossos corpos. Nós não temos a liberdade dos nossos corpos, né? Então, assim, ele é tutelado pela família, ele é tutelado pelo governo, né? Pela estrutura social brasileira, ele é tutelado pelo capitalismo, né? Então, assim, são várias interseccionalidades que vão adentrar esse debate da LGBTfobia no geral, né? É debate de classe, debate de raça, debate de gênero. E é importante a gente compreender todas essas questões, né? Infelizmente não é um debate tão fácil de se fazer, né? Hoje a gente ainda luta, por exemplo, para que nas escolas possam se discutir a questão do respeito à diversidade, né? Diversidade de gênero. E aí uma seara muito difícil hoje de ser debatida por conta do conservadorismo, do fundamentalismo religioso, né? Que criam falsas ideias do nosso debate, né? Quando na realidade a gente só quer
que esse respeito dentro da escola, por exemplo, ele consiga atingir a todos, né? Para que as piadas, as questões que a gente passou na nossa infância, elas ainda não sejam corriqueiras, né? Eu vi uma matéria alguns meses atrás que, por exemplo, teve uma criança, né, um pré-adolescente numa escola aqui de uma cidade do interior, que ele foi apedrejado na porta da escola pelos outros colegas, né, por ser gay, os meninos chamando ele de viado, né. Então, assim, na porta da escola, né, na porta da escola, e apedrejado, jogaram pedras nele. Então, assim, são atos de desumanidade, né. Então, eu não consigo entender a que ponto existam pessoas que legitimem esse debate, né? E legitimem essa violência, né? Porque o fundamentalismo e o conservadorismo querem nos calar, né? Querem calar as nossas questões, né? Então, assim, colocar panos quentes, é isso mesmo, tem que ser assim, né? É no mesmo caso das mulheres, né? A mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? A propriedade privada, não fale, não diga nada, aceite tudo, né? E aí, senão, é morta, é agredida, como acontece na nossa sociedade, né? Então, assim, é um sistema de aniquilamento, né? Uma necropolítica que a gente vive hoje, e a LGBTfobia, ela faz parte disso. Dário, e como é que você demais, vê né, eu adoro, né? Desculpa, sempre uma aula ótima. Como é que tu vê, assim, os próximos anos nesse cenário que a gente está tendo? O que é que você pensa sobre o futuro das políticas e dos direitos LGBT de modo geral? Eu não sei, Theo. Não sei, né? Recentemente eu estava lendo um livro que lançaram que chama Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Que eu achei interessante, que foi a primeira... Que depois dessa história do Ninguém Solta a Mão de Ninguém, foi o primeiro trabalho mesmo conceitual em cima dessa temática, né? E aí é um compilado de textos, e aí tem um texto da Helena Vieira, né? E a Helena escreve muito bem algumas notas que que ela fala do que é possível, né, para um futuro, né? O que é que a gente considera como possível para um futuro, que para muita gente é um futuro impossível também, né? E aí eu me pergunto muito isso, né? E aí nessa questão das políticas públicas, a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? E aí quando a gente acha que a gente está avançando, aí vem um retrocesso, né? Quando a gente pensa que a gente está construindo algo, aí vem outras questões bem mais difíceis. Mas, assim, na minha concepção, para além das conquistas poucas que a gente teve, né, eu sempre pensei que o primeiro passo seria a criminalização da LGBTfobia, né? Por quê? Porque o país ter uma lei, né, de criminalização da LGBTfobia é reconhecer que essa violência ela realmente acontece, né, na sociedade, né? Nem todo mundo vai reconhecer isso, mas é o Estado brasileiro reconhecendo que existem populações que historicamente são violentadas cotidianamente. Mesmo, né, que esse reconhecimento tenha vindo por uma ação, por omissão. Exatamente, mas está lá, né? Então a gente vai utilizar isso ali para fazer nossas coisas. Então, assim, primeiramente é isso. E a partir disso a gente vai ter condições de pautar política pública em alguns espaços. Porque, assim, isso que a gente está conversando aqui, né, sequer é de entendimento do governo do estado, por exemplo, né? Quando ele nega um caso, quando ele diz que aquele assassinato não foi de transfobia, como já foi para os jornais, né? E aí, assim, é negar o atravessamento da transfobia, da LGBTfobia naquilo ali, né? Não é porque eu não te matei só porque você é gay, né? Naquela história, que esse assassinato não foi de LGBTfobia. Tem um atravessamento e é preciso entender essas nuances todas que a gente está colocando para a gente entender o que é LGBTfobia. Por exemplo, um LGBT foi assassinado numa parada da diversidade no interior do estado, mas para o estado do Ceará não é LGBTfobia. Como que não é, Theo? Como que não é? O assassino escolhe como modus operandi assassinar a outra com tiro, mas ele escolhe exatamente a parada da diversidade, que tem toda uma construção política e simbólica para o movimento LGBT. Ele podia ter assassinado aquele rapaz em qualquer lugar da cidade, mas ele escolhe exatamente a parada da diversidade. Então, existe um atravessamento de LGBT, né?
que precisa ser entendido, compreendido, né? Aí, por exemplo, voltando a Dandara, Dandara é torturada, assassinada por 12 homens, 12 contra uma, né? 12, né? E para o estado do Ceará isso não é LGBTfobia, não tem um atravessamento LGBTfóbico. Então, assim, a gente precisa entender a dimensão subjetiva da LGBTfobia para poder construir realmente uma política pública de segurança, de acessibilidade, de saúde, né? E aí isso vai perpassar por grandes momentos, grandes tempos de estudo, de dedicação, de boa vontade também, né, dos governos, né, acho que menos como é que a gente fala das questões políticas, menos conchavos com conservadores fundamentalistas, porque a gente precisa de lei, né, por exemplo, a gente está tentando colocar, a partir de um projeto de lei de uma vereadora, né, que a parada da diversidade sexual do Ceará, ela seja patrimônio de Fortaleza. Um evento que acontece há mais de 20 anos, que gera renda para as LGBTs, que gera renda para a cidade através do turismo, né? Que é sobretudo um espaço de afirmação. Que é um dos maiores eventos de massa, de defesa dos direitos humanos. Né? Então, assim, mas tem vereadores conservadores que não querem, mas entendo, sabe? Entendo isso. Então, assim, realmente a gente precisa avançar muito, né? E o campo da política pública, ela é um campo de disputa muito difícil, né? Muito difícil. E quando a gente pensa que a gente está avançando, na verdade, a gente está sendo moeda de troca, né? E isso já aconteceram muitas vezes. Às vezes eu oscilo muito, né, na leitura do cenário, às vezes e quase sempre, ultimamente, com muita tristeza. Em que ponto a gente chegou de ter que repetir as obviedades que a gente achava que tinha, que não precisava mais, né? De dizer que uma pessoa LGBT pode sair na rua, dizer que um beijo entre uma pessoa LGBT e outra não interfere na orientação sexual nem da identidade de outra pessoa, tanto que né, somos cerca de 10% da população, né, brasileira, e vivemos em lares heterossexuais, cisnormativos. A propaganda, o beijo da novela, a música é hetero cisnormativa, e nem por isso nós não existimos, né? Então não é o simples contato com a diversidade que determina a orientação sexual nem a identidade de gênero de ninguém. Então a gente está vivendo um momento que dizer essas coisas óbvias está sendo tão cotidiano que é desgastante, né? Dizer que não é papel do governo estabelecer uma censura depois que a gente passou duros anos tentando conquistar uma democracia. Dizer que existiu ditadura no Brasil, que as pessoas LGBT foram perseguidas e torturadas, e quando tem gente dizendo que a gente sequer passou por esse processo no Brasil, e ter que dizer isso é muito desgastante. Mas eu ainda assim tenho muita esperança, né? Porque eu lembro que quando eu era pequeno, e a minha mãe não deixava, eu tenho 3 irmãs, né? Então era o paraíso pra mim, naquela estante de brinquedos delas, porque tinha Barbie, né? Então, obviamente, minha mãe não deixava eu brincar com a Barbie, e existia, né, uma repressão ali em torno para eu não brincar com esses brinquedos das meninas, nem brincar com as meninas. Mas eu dava o meu jeito, né? O que é que eu fazia? Eu pegava a Barbie, um chaveirinho que tinha uma luzinha, e brincava debaixo da cama. Quando não, eu desenhava a boneca no papel, eu contornava, então aquilo ali era a minha boneca, né? Então, mas mesmo diante desse cenário de repressão, de retrocesso de direitos, de negação das possibilidades de felicidade de vida que a gente tem, eu acredito que a gente tem a capacidade de reinventar esse processo, né? Então, obviamente, isso não vai ser fácil com fazer o desenho de uma boneca de papel, isso vai gerar, né, um compromisso nosso também em segurar a mão do outro, entender as dores do outro, e pensar também em nossos privilégios e ser empático à luta de quem, né, tem menos possibilidades de oferecer resistência, porque adoeceu mentalmente, porque está em condições de educação completamente desiguais, em oportunidades desiguais, como as companheiras travestis e transexuais. Mas eu acredito muito que a gente
vai entrar, né, para o embate, né, em torno da conquista desses direitos, não porque a gente esse ser iluminado superou, mas porque a gente precisa, porque a gente não tem outro jeito que não seja sobreviver, né, Dari? É verdade, né? Então, se você tá vivo é pra lutar, né? Mas aí tu tocou num ponto também, numa coisa, eu tô só problematizando, né, a conversa. Não, é porque tu falaste dos afetos, né? Os afetos, os amores, né? Que pro senso comum, né? E universalmente, né? O campo dos afetos, ele é o campo mais democrático, né? Que todo mundo tem direito, todo mundo tem acesso. Em tese, né? Que todo mundo acessa, né? Mas eu digo assim, pro senso comum, né? Sim. Porque não é algo que você... Enfim... Mas até esse campo dos afetos para a população LGBT, ele é negado, né? Ele é negado porque você não pode sair com seu companheiro, sua companheira, a pessoa que você gosta na rua de mão dada, você não pode dar um beijo, né? E as estatísticas, a gente vê as represálias muito nítidas nessa questão, né? Uma outra questão é que a sociedade ela não é construída também para gostar de pessoas como nós, né? A gente sabe que na construção social dos afetos e dos desejos, a gente muitas vezes é um fetiche, é um nicho, é uma coisa ali escondida, mas não algo para ser publicizado, né? Para ser público, né? Para que todo mundo veja, né? Porque, enfim, por tudo que a gente colocou. Então, assim, a LGBTfobia ela também vai adentrar esse espaço dos afetos, né? Da garantia de afetos da população LGBT. Mas eu também tenho esperanças, né? Eu sei que eu não vou conseguir ver, talvez eu não consiga ver, né? Já fiquei muito feliz por ver uma legislação de criminalização da LGBTfobia, né? Mas eu acho que outras gerações que vão poder viver mais livremente, né? Pelo menos eu espero, né? Eu tenho essa esperança, né? E aí dizer que os enfrentamentos cotidianos que a gente realiza, né? Eles acontecem porque no momento que a gente bota o pé fora de casa, né? A gente precisa fazer esse enfrentamento para a sociedade, né? Você coloca o pé fora de casa, então já tem todo um conjunto ali de LGBTfobia em cima de você que você tem que lidar com aquilo, porque senão você não sobrevive, né? Por exemplo, hoje muitos companheiros LGBTs, né? Tem adoecido mentalmente, infelizmente tem tirado suas próprias vidas, né? Por conta dessa LGBTfobia que ela é institucional, que ela tá nesses cotidianos. Então a pressão é muito alta, muito grande, né? Nem todo mundo vai suportar viver sobre isso, né? A LGBTfobia mata. Quando a gente diz que ela mata, ela não mata só por conta de assassinatos, né? Ela mata porque ela mexe com a estrutura do sujeito, né? A estrutura mental, assim como o racismo mexe também, né? Com a cabeça das pessoas, né? Mas eu tenho esperanças, né? E aí a gente segue lutando, né? Construindo processos de solidariedade umas com as outras, né? É importante entender que nem todas têm uma compreensão de mundo, têm uma compreensão crítica da sociedade, até mesmo não sabem nem quem elas são de verdade, né? Ainda não se encontraram nesse mundo e é importante a gente que conseguiu acessar alguns privilégios, como a educação, por exemplo, né, Theo? Ser solidária com as outras que não conseguiram ainda, né? Porque sozinhas a gente também não vai conseguir avançar em nada, né? Não tem sentido para mim, acho que não tem sentido para você, a gente conseguir alguma coisa, sendo que o nosso povo continua oprimindo, continua sofrendo, continua numa situação extremamente desumana, né? Então, para mim, o avanço, assim como, por exemplo, como a dor, que se uma LGBT é morta na China, eu vou sentir aquela dor como se fosse em mim. Eu acho que quando a gente consegue uma conquista também, ela só é válida se for para todo mundo. Se for só pra gente, para mim não tem sentido, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não, assim, falta só mais uma coisinha. Acho que eu vou só lembrando das coisas, né? A pessoa vai só abrindo o baú das conversas, né? Não, o direito à cidade também, que é importante a gente colocar como um direito que é negado às pessoas LGBTs. Por exemplo, os nossos espaços de sociabilidade hoje,
Eu digo isso em Fortaleza, por exemplo, geralmente eles estão sendo atacados por policiais, entendeu? Numa tentativa de dispersão, numa tentativa de fechar aqueles espaços, né? E aí, por exemplo, algumas ativistas estão sendo presas arbitrariamente, né? Então, assim, o direito à cidade também é algo que nos é negado e a gente percebe isso no nosso cotidiano, como essa tentativa de nos tirar do centro dos espaços e nos jogar cada vez mais nas periferias, isso também é uma questão muito análoga à LGBTfobia, que nos coloca à margem de uma sociedade, né? E aí, nesse exemplo também, a gente percebe, Theo, como isso se materializa, né, no contexto da cidade, né? Os lugares que eu posso acessar, os lugares que eu não posso acessar, né? Na verdade, que a grande maioria eu não posso acessar. Esse espaço não é para mim. Como aquele conjunto de signos ali, simbólicos, eles vão dizer que aquele espaço não é meu, que eu não pertenço ali, que eu não posso estar ali, né? E que eu tenho que sair. É um tratamento diferenciado no estabelecimento, é um olhar que você, é uma sensação de desconforto mesmo, de não pertencer. Sim. Eu lembro que uma vez eu conheci um menino, aí eu, no meu primeiro date, eu bem novinho, né, quase adolescente, e aí eu levei ele na Praça da Gentilândia. E eu lembro que, por coincidência, um cara sempre passava na nossa frente e ele topava no meu pé. Numa dessas vezes ele derrubou cerveja em mim. Então ele não precisou dizer nada pra dizer pra mim, ele não precisou verbalizar para dizer que ele não me queria naquele espaço, né? Isso me remeteu muito a uma fala de um guarda municipal com quem eu conversei um dia, que ele dizia, até eu não tenho preconceito nenhum não sei o que, é tudo, né? Eu tenho até amigos, né? Quando a pessoa começa, eu digo, eu não tenho preconceito, você já sabe que vem mais, né? Mas assim, por que é que não cria assim, um bairro só para vocês? Né? Gente. Um espaço completamente. A proposta dele é construir um espaço completamente segregado da cidade para que fosse tirada da vista pública aquilo que é direito da pessoa, que é direito ao afeto, que é direito a circular, que é direito à liberdade. Né? Então, por mais que ele dissesse que não tinha nenhum preconceito, a proposta era similar à do apartheid. Né? Mas é isso mesmo. A mesma coisa que queriam fazer na Zona Boêmia de Belo Horizonte. E aí outras coisas mais, né? Pra você ver como mas aí eu volto à minha fala, né? A LGBTfobia, ela tá no nosso imaginário, ela tá na nossa cultura, né? Ela tá no nosso cotidiano, né? E aí, às vezes, a pessoa não tem nem a intenção não teria nem a intenção de te ofender, nem de ser discriminatório ao dizer que por que não constrói um bairro? Mas só nessa fala dela é onde a gente percebe onde está a LGBTfobia, que nem ela mesma percebe, né? Que tem, né? Eu não tenho preconceitos, eu tenho amigos, eu gosto dos meus amigos, eu até saio com os meus amigos LGBT, né? Mas aí no mais é onde está. Uma vez o cara disse assim pra mim, não tem preconceito não, tem fulano que é meu amigo, ele dorme pra tu ver, eu deixo ele dormir até no mesmo quarto que eu. Ou seja, não, ele queria botar o quê? No quintal, com a corrente, junto com o cachorro? Não, né? gente, é demais. É você colocar realmente a pessoa, as experiências numa simetria de legitimidade completamente absurda, né? E você precisar estabelecer esses padrões de referência de que dorme no mesmo quarto que eu. Eu permito ser meu amigo, é sempre no sentido dessa pessoa hétero e cis, permitindo a ocupação daquele espaço, permitindo esse legitimando o acesso dessa pessoa à relação familiar, comunitária, à cidade. É um absurdo um negócio desse. E aí, mas existem várias formas de dizer que a gente não é bem-vindo nos espaços, né? Claro que sim. É o segurança, a forma de acesso. Exatamente. Você ser a única pessoa revistada, pedindo para olhar a sua bolsa, né? Então, assim, são vários simbolismos que existem na sociedade, né? É você entrar numa loja e a vendedora ou o vendedor não sair do teu pé, enquanto outras pessoas transitam livremente, né? Então, assim, são muitas questões que a gente ainda está expostas, né? Mas aí também, como você coloca, a gente tem muita criatividade também para tentar sair dessas questões, né? Porque senão a gente ia adoecer mais ainda, né? Então, assim, eu penso muito hoje no lugar que eu vou frequentar, eu pego referências mesmo
né? Se for um espaço que ele foi LGBTfóbico, que ele tem já uma experiência LGBTfóbica com alguém, eu não frequento, não vou, né? E ainda digo para as outras pessoas não irem, né? Faço a propaganda mesmo, porque assim, hoje a gente preza muito pelo nosso bem-estar, né? E às vezes você sai para se divertir, né? Sai para conversar com alguém e aí você vivencia uma violência, né? E não é bom. E aí a gente volta arrasada, como sempre. Então, assim, hoje eu pesquiso muito os lugares que eu frequento, né? Na cidade, né? E só a gente ter que fazer esse exercício já é um grande absurdo, já é um processo de violência muito grande, porque a maioria das pessoas não faz esse tipo de reflexão antes de sair de casa, né? Ela não pensa se ela vai no cinema no shopping X ou no shopping Y, porque lá ela, inclusive, se ela vai no cinema, né? Porque a população LGBT nem acesso à cultura tem garantido, né? O perfil da população que a gente atende lá no centro, das pessoas LGBT, mais de 60% da população travesti transexual não tem emprego, né? Não tem acesso a renda nenhum. E dentre as que conseguem de alguma forma acessar algum dinheiro fazendo um bico, fazendo um programa, né, algum emprego informal, como cabeleireira, como diarista, mesmo essas pessoas, né, 84% não chega a receber um salário mínimo. Então como é que você vive hoje num país, né, vivendo com 200, 300 reais de renda individual? Como é que você tem acesso à cultura? Como é que você tem acesso ao lazer? Então o acesso à cidade passa pela questão do acesso econômico, da desigualdade que a gente está submetido, né? Quais são os postos que essas meninas e que esses meninos estão hoje? É verdade. Né? Elas estão no limite, né, da marginalidade do mercado de trabalho, né? São empregos extremamente precarizados, ganhando pouco em serviços geralmente, né? Ou como autônomas ou na própria, né? extremamente subalternizados. Então isso impacta diretamente na forma como essa pessoa vai acessar a cidade, vai acessar os direitos à saúde, à educação. Então a LGBTfobia, ela é longe de ser só uma questão de polícia. Ela é um problema do panorama social que a gente está vivendo hoje. A gente só vai conseguir superar isso, no meu entendimento, com um enfrentamento profundo desse modelo que está aí. É verdade. Não vai passar só sobre os modos convencionais, inclusive de fazer política em torno da legislação. A gente vai passar pelo enfrentamento ali na nossa casa, no nosso bairro, no mercadinho. Formas de enfrentamento. Então acho que é isso, né, gente? Então isso é um pouquinho do debate da LGBTfobia, né? Que ele precisa ser, um debate que precisa ser aprofundado. A gente precisa fazer leituras mais aprofundadas do que vem a ser a LGBTfobia, não só como as violências físicas, mas as subjetividades também que permeiam esse conceito, né? E que hoje perpassa pela vida das LGBTs que cotidianamente lutam para sobreviver na sociedade. É isso. Queria deixar um recado também para quem está vendo a Web TV, que se você mora em Fortaleza e foi vítima de violência ou discriminação ou está vivendo algum outro tipo de violação de direito pelo fato de ser LGBT, procure o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra. Nosso telefone é 3452-247 e a gente tem essa proposta de oferecer o apoio e a defesa para a população LGBT através da assistência jurídica e psicossocial de forma gratuita, né, para pessoas que residem no município de Fortaleza, em casos que ocorreram aqui no município. E a gente tem maior prazer em dar esse suporte e apoiar as pessoas LGBT que nos procuram e sempre que possível empoderá-las para que a gente possa sair, superar essa situação de opressão que a LGBTfobia imprime todos os dias no cotidiano. Então, mas independente desse serviço, a gente tem que chamar para a luta, né, Dário? Sim. Né? Todas as pessoas LGBTs que estão assistindo esse vídeo têm um compromisso nesse cenário político de entender mais, procurar conhecer, se aproximar dos espaços de organização política, para a gente assumir um compromisso e uma luta efetiva, cotidiana, combativa e atenta
por esse panorama social extremamente assolador, né? Assustador que a gente está vivendo hoje no país. Acho que só quando a gente entender a importância real de se organizar e de ir para a luta que a gente vai, né, mirar lá naquela sociedadezinha mais justa, mais democrática, né, mais livre que a gente quer construir. Exatamente. Meu nome é Tumulto e escreve-se na pedra. Uma beija. Maravilhosa.